Hoje o Senhor ele quer trazer cura, né? Ele quer trazer cura para as nossas vidas, né? Ele quer derramar do seu Espírito Santo. E onde há o derramamento do Espírito Santo, a presença do Senhor, a unção, não é? E o óleo do Espírito, uma das funções do óleo antigamente também era cura, não é? E, queridos, a palavra do Senhor diz, não é? Deixa eu ver aqui, João 4:24, deixa eu ver aqui, João 4:24, diz assim: Deus é Espírito e importa que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade, não é? Então, eu tenho procurado, né? O Senhor ele deu um tema para esse ano e, queridos, eu vou falar, sabe, uma experiência assim, bem pessoal. Quando a gente está numa igreja assim, né, e o Senhor ele dá um direcionamento de tema para o ano, é uma coisa que eu gosto de pegar para mim, porque eu sou muito abençoada com isso, né? Porque eu creio que o Senhor deu orientação, né? E se o Senhor falou em cheios do Espírito, algum propósito o Senhor tem, e nós precisamos, né? E aí, para a gente ser cheio do Espírito, uma coisa que a gente precisa entender, né, é que Deus, né, Ele é Espírito, e se eu tenho que me encher do Espírito, eu tenho que me encher mais de Deus, não é? Vou pedir para passar, por favor. Né? E a palavra que o Senhor tinha dado, né, pastor, para esse ano é Efésios 5:18, né? Enchei-vos do Espírito, ou seja, não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Não é? E aí é isso que a gente busca, é isso que a gente precisa para a nossa vida, não é? Ser cheios do Espírito Santo. Só que o que acontece? Para a gente ser cheios do Espírito Santo, é preciso que a gente entenda, e isso é uma coisa diária, que todo dia nós precisamos entender, que pode passar, por favor, Mário? A palavra de Deus diz, nos apresenta Deus como um Deus trino, não é? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Deus é 3 em 1. E lá em Gênesis 1:26 diz que o Senhor nos fez a imagem e semelhança dele. Nós também somos 3. Nós somos Espírito, alma e corpo, não é? Então somos também 3. É Pai, Filho e Espírito Santo, 3 em 1. E nós aqui, eu, Daniela, tem o Espírito que Deus colocou na Daniela, tem a alma que Deus colocou na Daniela e esse corpo que é o que a gente vê, não é? Pode passar, por favor, Mari. Então eu coloquei um videozinho, né, como se fosse assim, né? Deus fez, né, lá no Éden, né? Ele fez lá o corpo, ele soprou, botou, né, o Espírito e a alma dentro da gente, não é? E isso é importante que a gente entenda. Por quê, queridos? Pode passar, Mário, próximo, por favor. Cada parte do que Deus criou, da natureza que Ele nos deu, isso é importante a gente entender, porque cada parte é igualmente importante. Então, quando a gente fala assim, do espírito, né, o homem espiritual, o que está falando da nossa parte espiritual? É através do nosso espírito que a gente tem comunhão com Deus, não é? A nossa fé, ela flui através do nosso espírito. A gente adora, a gente acabou de ler, né? Os verdadeiros adoradores adoram em espírito e em verdade, não é? Então deu até um zoom aí para melhorar a visão. Adoração, a esperança, né? O discernimento, essas coisas todas, elas fluem através do nosso espírito, não é? A palavra do Senhor diz que o homem espiritual, ele discerne as coisas do espírito, mas ele de ninguém é discernido, não é? Isso é a nossa parte espiritual. Mas nós temos também a alma, que humanamente chamam de psique, né? Então nós temos a psicologia, chama de psique. Então vamos lá, nós temos, na nossa alma tem o quê? O nosso conhecimento, tudo que você aprendeu está na sua alma, né? Os sentimentos, as nossas emoções, as vontades, consciência, a razão, isso a gente está falando de alma. E aí por baixo a gente tem o corpo, que nós temos os 5 sentidos, visão, audição, olfato, paladar, tato, né? Isso a gente está falando das coisas do corpo. E a palavra do Senhor diz que o homem carnal, o homem natural, ele não entende as coisas do Espírito. Ele não discerne as coisas do Espírito, porque as coisas do Espírito se discernem espiritualmente. Não é isso que a palavra do Senhor diz? E por que é importante a gente saber disso? Porque, pode passar, botei aqui Laboratório do Céu. Todo mundo aqui já fez exame de sangue, né? Aí a gente olha lá, né? Tem o colesterol, tem o ácido úrico, não tem? Cada coisa. Aí sempre aparece ali o ideal e como que a gente está, não é? E aí aqui tem, olha, no nosso Laboratório do Céu, né, o doutor Jesus, doutor ali fulano de tal, análise clínica da nossa vida.
Não é? Então, qual seria o ideal? Que houvesse um alinhamento da vida espiritual, a vida emocional e a vida física. Esse seria o ideal, que a gente conseguisse alinhar isso. Então, que a gente entendesse as coisas fisicamente, conforme nós estamos vendo, mas também emocionalmente e também espiritualmente. E por quê, queridos? Como somos um só, um afeta o outro. Então, se eu estiver doente, meu corpo está doente, eu não estou me aguentando ficar sentada. Se eu permanecer assim muito tempo, eu vou ter forças para orar, para pegar a palavra para ler? Isso vai afetar minha vida espiritual. Se eu estou muito doente e eu estou lá em casa, fico lá 10 dias e ninguém liga para mim, ninguém pergunta como é que eu estou, isso vai afetar meu emocional. Então, a vida física ela pode afetar meu emocional e meu espiritual, não pode? Mas aí vamos ver. Eu estou de boa, estou tudo ali, ó, equilibradinho. Aí do nada, estou no trabalho, alguém fala uma resposta meio torta para mim, dá aquele corte tramontina. Me ofendi, me senti, fiquei dolorida, minha parte emocional caiu. Não é? Isso pode afetar meu corpo e pode afetar meu espírito? Com certeza. Por quê? Da mesma forma como o corpo, quando você está emocionalmente abalado, você não consegue parar para ficar orando, lendo a palavra, com foco, sem lembrar da sua dor. É difícil fazer isso. E afeta o corpo também, tanto é que existem as doenças psicossomáticas. Né? Por quê? O emocional foi abalado. Né? Agora, o espiritual também pode afetar tudo? Pode. Porque se eu tenho fé, se eu creio em Deus, se eu busco, se eu oro, se eu tenho comunhão com o Espírito, se eu estou em corpo, venho, né, em comunhão, o que acontece? Eu tenho fé, o Senhor vai me curar, meu espírito vai curar minha alma, né? Então o espírito ele também afeta o corpo e a alma, né? Então é muito importante, queridos, nós estamos aqui todos os dias, aqui em casa, no trabalho, na escola, onde você estiver, eu e você não vemos, mas há uma batalha espiritual constante. Aqui, nesse momento, tem anjos e demônios lutando. Tem anjos lutando para o Senhor abençoar a sua vida, trazer bênçãos, trazer respostas de oração. Daniel ficou 20 dias orando, jejuando, e a resposta não veio. Por quê? Porque estava havendo uma batalha espiritual nos ares. Até que veio, né, Miguel, o arcanjo, guerreou e conseguiu trazer resposta. Então, o tempo todo. Só que a gente está tão no natural que a gente esquece isso. E às vezes a gente esmurece, porque eu estou orando há um tempão e a resposta não vem, mas eu estou esquecendo, porque eu estou no natural. Mas no espiritual está acontecendo coisas. Deus está querendo mandar a sua resposta, só que tem outras coisas também acontecendo nos ares que a gente precisa estar clamando. Deus é espírito, nós também somos espírito, vivemos no mundo espiritual. A gente não vive só no mundo natural. Tudo o que está acontecendo hoje, inclusive na política, economia, financeira, econômica, igrejas evangélicas, pastores que sobem, pastores que descem, nossa vida, tudo é espiritual. E o Senhor, o desejo do Senhor é que tudo isso fosse cheio do Espírito Santo. Só que a gente se afasta, né? E aí não consegue assim. A coisa não flui assim dessa forma, né? E o que acontece, queridos? Pode passar, Maria, por favor. Obrigada. É importante que a gente entenda o seguinte: ser salvo não significa necessariamente ser liberto. A salvação ela é automática. Crer no Senhor Jesus será salvo toda a casa. Né? Quem crer e for batizado será salvo. Glória a Deus. O ladrão da cruz creu e foi salvo. Só que a libertação, a santificação, são coisas, a cura, muitas vezes, emocional. Isso são processos. Deus pode libertar numa só? Pode. Em alguns casos faz. Mas outras vezes isso não acontece. E algumas vezes nós damos brecha. Ali em Marcos 16 está falando exatamente isso. Está falando o quê? Jesus falou. Quem crê, não é quem crê e for batizado será salvo? Deixa eu ver aqui. Botei ali, mas eu acho que é isso. Eu li tanto texto, gente, que eu já estou até trocando. Eu acho que é isso, né? Deixa eu ver aqui. Marcos 16. Quem crer e for batizado será salvo. Agora, Gálatas 5:1 vai falar pra gente o seguinte, quer ver? Gálatas 5:1 vai falar daquele que já foi liberto pelo Senhor, né? O Senhor já libertou.
Só que acontece uma coisa, olha, para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submeteis de novo ao jugo de escravidão. Então pode acontecer de eu ter sido liberto, fui até liberto de uma área da minha vida, mas tem outras áreas que eu ainda preciso de libertação. Consegui santificar, mas eu preciso continuar me santificando. E aí são processos que a gente precisa passar para poder entender o mundo espiritual e para poder ser cheio do Espírito Santo. Porque se eu não for liberta, imagina que tem um copo. Se esse copo está sujo, vai colocar encher de vinho aqui, do Espírito, ou do óleo do azeite, o que vai acontecer com esse óleo e com esse vinho? Vai contaminar, né? Então a gente precisa buscar a santificação. Pode passar, por favor. E é muito importante que a gente entenda o seguinte: nós somos cristãos, aceitamos o Senhor. Isso não quer dizer que eu não vou ter feridas no meu coração. E hoje a Sheila falou aqui sobre feridas. Ser curado. Então o que acontece, querido? Eu tenho fé, eu creio em Jesus e eu tenho certeza que você crê também. Só que isso não quer dizer que a gente não tenha feridas no nosso coração. As feridas, elas surgem desde a nossa primeira infância, gente. Tem coisas que nos ferem. Sabe o que acontece? Essa criancinha lá de trás, a mini Beth, o mini Francisco, a mini Rosinha, está dentro da gente ainda. E aí sabe o que acontece? A gente lá atrás ouviu coisas, ouviu, sentiu coisas que feriram. E a gente foi crescendo. Isso fica intocável muitas vezes. Porque muitas vezes a gente não gosta nem de revelar para os outros, porque a gente tem vergonha. Ou por constrangimento nosso, ou para não constranger o outro. Né? Porque nós amamos, às vezes. Muitas vezes esses que nos ferem estão dentro de casa e nós amamos. Pode ver? Ela só deu um zoom. Que legal. Então, o que acontece? Essas feridas e essas pegadas, elas causam buracos, irmãos. E buracos são o quê? Brechas. Buracos são brechas. Brechas saem coisas, mas brechas entram também. Então, queridos, esses buracos não tratados, essas feridas não tratadas, elas se transformam em brechas espirituais. E qual é a grande questão? Se eu não entendo isso, se eu levo tudo no natural, e a gente não é, queridos, a gente não é fantasminha, né? Como a gente falou ali, nós somos corpo, alma e espírito. A gente vai brincar? Vai, tem hora para brincar. A gente vai, né, se emocionar? Sim, tem hora para se emocionar, mas tem hora também para a gente se concentrar nas coisas do Senhor, né? E a gente buscar isso. Então, o que acontece é que às vezes, muitas vezes, nós cristãos, e eu venho de uma linhagem, né, digamos assim, cristã, muito rígida. E antigamente, tinha muito essa questão, né? A gente é crente, então você tem que mostrar fé. Você está um caco por dentro. Eu creio em Deus. E crê, só que não faz nada para mudar. A gente não faz, na verdade. E aí, eu hoje mesmo eu estava conversando com uma pessoa, hoje não, ontem de manhã. Estava conversando com uma pessoa, e aí a pessoa estava falando sobre a questão não, eu creio em Jesus, eu já entreguei tudo na mão de Deus. Só que todas as vezes que eu converso, ela, antes de vir para a igreja, eu recebi 4 mensagens dela, falando da mesma questão que a gente já conversou, que ela falou que entregou. Entregou? A gente entrega, mas a dor está lá. Sabe por que ela está mandando mensagem? Porque a dor está gritando dentro dela. Ela conscientemente, ela quer crer, só que o inconsciente dela já passou por tanta coisa, que ela está gritando, está sangrando. E qual é a questão, queridos? A questão é que quando a gente está aqui na igreja, o pastor fala, olha para o irmão do lado e fala isso. Não. Você olha para o irmão do lado, você não está vendo, mas está com ferida. Não é? Vou falar, você olha para mim hoje, você está vendo alguma ferida? Olha para mim. Não. Comprei essa sandália na internet, mas eu tô com uma bolha, ela me deu uma bolha, eu só botei hoje porque ela combina com a boca, mas eu tô com uma bolha e ninguém vê. Ó, ninguém vê. Eu tô com uma bolhão aqui no calcanhar. Ninguém vê as nossas feridas. Eu tô aqui rindo, ninguém imagina o incômodo, né? Se eu não falasse, você imaginar. Assim é a gente na igreja. Você olha para o irmão do lado, tá tudo na bênção. Você não sabe como é que está sangrando por dentro. Né? As nossas feridas. Pode passar, Maria, por favor. Aqui, ó, isso aqui é o símbolo da igreja. Quantas pessoas, a gente às vezes não está com o coração machucado, mas está cheio de cicatriz, porque tem gente que já sofreu, o Senhor já tratou, mas está com a marca lá. Né? Então, a igreja é um conjunto de pessoas que foram feridas na vida, como nós.
Todo mundo que está aqui já passou por alguma situação, né? Nós podemos não sentir a dor do outro, mas precisamos respeitar. Agora, eu tenho as minhas dores, e aí você tem as suas. Eu preciso respeitar as suas e você precisa respeitar as minhas. Mas isso não quer dizer que eu vou viver me lambendo. Ai, porque em 1977, meu irmão jogou minha boneca pela janela. Na verdade foi o contrário, gente, eu joguei dele. Joguei o brinquedo dele na janela. Mas entendeu? Então o que acontece? A gente, todos nós temos, e a gente precisa entender isso. Porque todo dia, todo mundo tem um dia que está meio virado. Né? A gente não está sempre bem. Só que isso, quando a gente não entende, e quando o outro, se eu chego aqui um dia e eu não estiver muito no espírito, porque nem sempre a gente está, se a gente não estiver clamando todo dia, Senhor, me enche do Espírito, me enche do Espírito, me enche do Espírito, porque o Espírito Santo, ele é simbolizado na Bíblia por duas coisas, óleo e vinho, não é isso? Uma das funções do óleo, sabe o que é? Tirar atrito. Quando você está num relacionamento que tem muito atrito, começa a acalmar pelo óleo do Espírito. Mas às vezes a gente não pediu. E aí a gente vem e dá aquela resposta meio torta, porque a gente está por aqui, cheio de coisa que aconteceram. Quando eu der uma resposta torta, eu posso até te machucar, mas você precisa entender que está falando mais de mim do que de você. Eu falei de um jeito, na verdade, que está refletindo como eu estou por dentro. Como você está entendendo? E às vezes a gente não entende isso, e aí leva, como diz o meu enteado, levei para o coração. A gente leva tudo para o coração. Não precisa levar para o coração. Porque quando o outro fala de um jeito que nos machucou, nos feriu, como a Sheila falou aqui, eu não sei o que aconteceu. Mas se a pessoa falou com ela, isso fala mais dele do que dela. Do estado dele do que dela. Entendeu? Se eu falar e eu for rude, está falando mais de mim do que quem está me ouvindo. Entendeu? Então, quando a gente começa a entender isso, e entender que eu posso, hoje foi ele que fez isso, mas se eu não vigiar, amanhã eu vou estar fazendo, porque a palavra do Senhor diz que aquele que pensa estar em pé, cuide para que não caia. Então, se hoje fez aquilo, mas amanhã se eu não vigiar, pode ser eu que estou falando outra coisa pior, e machucando ainda mais. Quando eu entendo isso, isso me ajuda a entender, e me ajuda a compreender o outro e a perdoar. Está entendendo? E isso é muito importante, porque, queridos, essa imagem aqui, que a gente vê, que a gente não vê a olho nu, é a alegria do diabo. Sabe por quê? Porque cada feridinha em cada um é uma brecha. É o que ele precisa para entrar. Ele não precisa de uma porta reganhada igual aquela ali para ele entrar. Ele precisa disso. Se a gente der isso, ele vai entrar. E como que ele entra? Ele age espiritualmente, mas ele muitas vezes entra pelas nossas emoções não tratadas. Ou seja, eu na minha história de vida, lá atrás, eu vi várias coisas. A autoestima às vezes já está lá embaixo. Ele sabe disso. Aí o que acontece? Vai usar o outro ali para desmerecer, para falar alguma coisa que para mim, para o outro que tem autoestima lá em cima, vai ouvir e falar, pô, nada a ver porque a tua autoestima está lá em cima, mas se a minha não está, se falou, pronto, eu vou ficar arrasada uma semana. Entendeu? E é isso que o diabo quer, porque eu arrasada não venho à igreja, eu arrasada não visito, eu arrasada não vou orar pelo outro, eu arrasada não vou fazer nada. Ele me para. E aí, queridos, o que eu desculpo? Eu estou com essa bolha no pé, porque eu fiz a proeza, né, de andar a avenida, ir e voltar com essa sandália. Mas eu fiz isso. Hoje, se você falar comigo, Dani, vamos na avenida? Você acha que eu vou com essa sandália? Eu só coloquei por quê? Porque eu tô aqui, gente, parada, né? Ele estava sentada. Eu vou de carro, não vim de carro. É tipo de sapato só para isso, já descobri. Então vocês só vão me ver agora na igreja, agora. Mas por que eu estou falando isso? Porque quem está com o pé machucado, quem está ferido, não vai longe. E o Senhor tem propósito na minha vida e na sua. O Senhor tem promessas para você e para mim. Se eu estiver ferido e você estiver ferido, você acha que a gente vai conseguir chegar lá? Até pode, só que vai demorar muito mais. Porque em vez de andar rápido, eu vou ter que ir devagarzinho, porque eu estou doendo. Entendeu? E o inimigo, ele é astuto. Então ele vai usando coisinhas simples do dia a dia. Ele não precisa de muito. Ele não precisa de muito para tirar nosso foco. E se nós temos um objetivo, qual é o objetivo que você tem? Alcançar, né, as promessas do Senhor, alcançar o propósito do Senhor na sua vida e na minha.
não é? E como que a gente vai alcançar isso? Como é que a gente vai progredir? Vigiando, né? Orando, buscando o Senhor e buscando do Senhor uma forma de tratar essas dores. Tampar as minhas brechas. Pode passar, Mário, por favor. Aí eu coloquei isso aqui já que eu falei, né? O problema é quando nós, como igreja, queremos que respeitem a nossa dor e a nossa história, mas não nos colocamos no lugar do outro. É muito importante, queridos, que a gente se coloque no lugar do outro. Tem dores que a gente só vai entender se a gente passar. E às vezes tem coisas que a gente precisa perder para entender. E eu estou te falando isso porque isso já me aconteceu. Eu já passei situações quando eu era jovenzinha, que eu vi pessoas e não entendi. Fiz até um comentário que não deveria ter feito. Passou um tempo, eu passei uma situação muito pior do que da pessoa. E aí eu entendi. Mas eu tive que passar na dor. Por quê? Porque eu não fui dizer, né, que o inteligente, ele aprende, né? O inteligente, ele aprende com os próprios erros. O sábio com o erro dos outros, né? Eu não fui sábia, né? Eu esperei pagar para ver, né? Então, queridos, que a gente não precise, né, passar pela dor para respeitar a dor do outro. Pode passar. Porque é isso que o inimigo mais quer. E quem não entende, quando nós, enquanto igreja, não entendemos isso, é o prato cheio, Tiago. É o prato cheio. E isso, queridos, não é só para a igreja, é dentro de casa, na família. Às vezes a gente tem dificuldade com a mãe, tem dificuldade com o pai, tem dificuldade com o irmão, tem dificuldade com o marido. Por quê? O diabo fica assim, eles são os meus joguetes, ó. A filha fala desaforo para a mãe para a filha. E o diabo rindo. Quem que está ganhando? O reino de Deus está ganhando alguma coisa com isso? Não. O diabo está rindo nessa cara. E a gente, ó, nem se dá conta. Por quê? O nosso exame lá do laboratório do céu não está alinhado. Entendeu? A gente está mais no físico e no emocional do que no espiritual. Então a gente precisa alinhar a coisa. Entendeu? Pode passar, por favor, Mário. Quando nós não entendemos, olha só, nós damos as brechas, aí vamos voltar para encher-nos do Espírito. O Senhor quer nos encher, nós somos esse baldinho. Cada um de nós aqui temos o nosso balde, o nosso reservatório. O pastor mostrou aqui, naquele dia, a visão que o Senhor deu. O Senhor deseja derramar do Espírito. Só que duas coisas podem acontecer. A gente pode estar fechado, como o Senhor mostrou para ele. Às vezes a gente está fechado. O Senhor derrama por fora. Ai, que bênção, que unção. Saio daqui até na arrepio. Cheguei ali na porta, dei um tropeção, se bobear, vai falar até uma palavra feia. A bênção perdeu ali na porta. Né? Por quê? Porque está fechado. E as feridas às vezes nos fecham também. Preconceitos, coisas que a gente fecha. E aí o Senhor está usando e a gente está falando e a gente, ó, tampou, não é só até o ouvido está tampado. E a outra coisa, vamos supor, a gente é esse balde, ele está enchendo, ele está cheio de buraquinho. Vamos supor que eu tenho um propósito. Eu enchi aqui o balde, vou regar as plantas ali. Se ele está todo furado aqui, o que vai acontecer quando eu chegar lá? O que vai acontecer com o caminho? Aqui precisava ser regado? Não. Desperdicei. Quando a gente tem brecha e não deixa o Senhor tratar, a gente desperdiça o óleo do Espírito Santo, a unção na nossa vida. A gente está desperdiçando. Da mesma forma vai ficar tapado. O Senhor está derramando, 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 e a gente está desperdiçando, em vez de se encher. Entendeu? Isso é uma coisa que eu e você precisamos vigiar todo dia. Não é? Porque o Senhor deseja derramar todo dia, por isso que Ele deu essa palavra, enchemos do Espírito Santo. Mas para isso, eu preciso permitir. Senhor, me cura. Mas tem gente que acha, como eu falei, né, uma dificuldade muito grande em admitir e confessar os seus problemas, suas dores. A gente esconde. Quer ver? Sabe como? Minha ferida aqui eu vou esconder, meu orgulho. Sou muito espiritual. Me escondo atrás, porque isso pode ser também orgulho. E orgulho é pecado. E isso, queridos, nos atrapalha de encher do Espírito Santo. A gente precisa despertar, queridos. Hoje em dia, a gente precisa mais do que nunca se despertar para isso. Porque se a sua candeia estiver rachada e a minha estiver rachada, ela não vai encher. E o noivo vai voltar. Se a sua candeia não está cheia, a minha não está cheia, o que vai acontecer, queridos? A gente vai ficar nas trevas lá de fora. Então a gente tem que entender isso. Pode passar, por favor, Mário.
Quando nos ferimos na caminhada, é como eu falei, fica difícil avançar em direção ao propósito e à promessa. Com o óleo a coisa vai. Mas para isso eu preciso deixar o Senhor tratar. E para tratar dói, queridos. Tratar dói. Dói porque, primeiro, eu vou ter que me expor. A palavra do Senhor diz, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Né? E também a palavra do Senhor fala, confessai os vossos pecados uns aos outros, para que sejais sarados. Então eu preciso confessar, é preciso ser humilde. É preciso ser humilde. Então eu preciso ser humilde o suficiente para falar. Eu vou dar um exemplo aqui, tá? Já aconteceu de situações, e isso é uma coisa, queridos, que eu venho aprendendo de um tempo para cá. Tem certas coisas que acontecem na nossa vida e a gente sabe, você sabe, eu também, que você conhece a Bíblia. A gente sabe como o Senhor deseja, como a palavra gostaria que a gente agisse. Mas a gente sabe também como o nosso ego. Só que às vezes fazer como o Senhor quer, dói o ego. Então às vezes a gente não faz. Só que aí nisso a gente perde a bênção. A oportunidade de crescer na presença do Senhor. E às vezes eu tenho me forçado a fazer exatamente o que a minha carne não quer fazer. E às vezes está me doendo. Mas eu vou. Minha carne não quer pedir de perdão. Eu gosto de dizer assim, eu vou lá e vou pedir. E vou confessar. Falo assim, olha, minha irmã, você me desculpa. Olha só, eu levei a mal, não devia ter levado. Eu levei a mal, sabe por quê? Porque eu já tive, traumas lá atrás. Já tive complexos lá atrás. E quando você falou, despertou uma dor que eu ainda preciso ser sarada pelo Senhor. Quando eu confesso isso, o inimigo não vai rir. Porque o plano dele se frustrou. E não é vergonha você confessar. Vergonha é a gente ser orgulhoso. Porque quando eu sou orgulhosa, querido, você não vai falar na minha cara. Mas quando eu virar as costas, eu tenho certeza que você vai falar, nossa, falando é orgulhoso. Já agora todo mundo falando é orgulhoso? Todo mundo fala assim. Então a gente precisa estar ligado. Né? Então pode passar, por favor. É preciso entender que a nossa guerra não é contra a carne e o sangue. Efésios 6:12. A nossa guerra não é. Só que isso, queridos, a gente fala, a gente repete, a gente canta. Só que não são só palavras, né, que a gente fala sem não dar conta. É algo que tem que ser real no nosso entendimento. A nossa guerra não é contra a carne e o sangue. Nesse momento agora, tem demônio e tem anjo aqui dentro da igreja. Quando eu falei assim, tá cheio de anjo, tá mesmo, tá cheio de anjo do Senhor aqui. Porque o anjo do Senhor acampa ao redor de quem? Dos que o temem. Você não teme o Senhor? Eu também temo. Então ao seu redor tem anjo aí. No meu redor também. Só que o inimigo está ao redor buscando para te tragar e me tragar. Então está tendo uma guerra aqui. E a gente às vezes está disperso dentro da casa do Senhor, em vez de estar clamando. Chegou um visitante ali, queridos. Os ser cheios do Espírito Santo é também ter discernimento de que vai ter uma batalha para aquela alma ali. Se sentou ali uma alma, ela naquela noite ali, ela pode ir para o inferno se ela morrer. E o sangue dela vai ser cobrado de você e de mim. Já parou para pensar? Então a gente precisa se despertar disso. A gente precisa, porque a gente vai dar conta ao Senhor. Então, queridos, não é contra a carne e o sangue. A minha guerra não é contra. Eu estou lá em casa, o Valério fala alguma coisa. Eu não estou muito bem naquele dia, minha guerra não é contra o Valério. Sua guerra não é contra quem você vê. Não é, queridos. Então a gente não pode levar para o coração, como diz o William. Né? Não leve para o coração. Quando ouvir alguma coisa, discirna. Por quê, queridos? Igreja é você e eu. Na sua casa, você é igreja. Eu sou igreja. Aqui na porta, na recepção, somos igreja. Está ministrando aqui, é igreja. Estamos lá dentro orando, somos igreja. E se a gente der brecha, o inimigo vai. Você acha que o Espírito vai fluir aqui no culto? Será? Se a gente começar a dar brecha? Então a gente tem que vigiar, querido. Vigiar e orar, para que não caia de tentação. Não é isso? Pode passar, por favor, Maia. Eu vou falar, botei isso aqui porque é bem possível que nesse momento algumas pessoas sintam um incômodo, uma irritação interior. Queridos, quando a palavra de Deus, ela nos confronta. Hoje em dia se prega muito o evangelho só de você é bênção, você é vencedor, você. Você e eu precisamos do Senhor. Você e eu precisamos ser lixados pelo Senhor. Eu vou falar uma coisa para você. Nós temos aqui essa guitarra. Essa guitarra foi feita de madeira.
Um dia, essa guitarra, ela foi uma árvore, não foi? Para ela chegar a ser esse formato aqui, ela foi cortada, ela foi serrada, ela foi transportada, ela foi lixada de novo, foi envernizada, para agora ela está bonita ali. Isso é confronto. A palavra de Deus, ela faz isso. Evangelho que não confronta, não transforma. Evangelho que não confronta, não enche do Espírito Santo. E se não enche do Espírito Santo, a gente não sobe. Percebe a gravidade da coisa? Percebe como eu e você precisamos, nesse último tempo, estar buscando isso do Senhor? Buscando na palavra, buscando no temor do Senhor? Porque não é só aqui. Não é só aqui. É na sua casa, no banheiro, é no trabalho, no mercado, é o tempo todo. Isso é o tempo todo. E aí o que acontece? Quando a gente escuta um evangelho que confronta, que é o evangelho da palavra de Deus, que confronta falando que a gente precisa se arrepender, eu preciso me arrepender, eu preciso do perdão, eu preciso da transformação diária. Hoje eu preciso ser melhor do que ontem. Eu não tenho que competir com ninguém, queridos. Você não tem que competir com ninguém. A gente tem que competir com a gente de ontem, porque hoje eu tenho que ser melhor do que eu era ontem. Eu tenho que me transformar. Aquilo que eu fazia de errado ontem, hoje eu não posso mais fazer, porque eu não quero desagradar o amado da minha alma. O Senhor não é o amado da nossa alma? Por que a gente não está preocupado com isso? Isso aqui, hoje em dia não tem mais carta. Antigamente os namorados mandavam carta, mas hoje em dia tem WhatsApp. Isso aqui é o WhatsApp de Deus. Aí você vai ignorar a mensagem? Vai deixar bloqueado? Então a gente não pode, queridos. A gente tem que estar ligado no que o Senhor quer falar à igreja nesse tempo. E nós somos a igreja. O Senhor quer tratar. O tratamento de Deus, a lixa de Deus é a lixa de amor. É para nos fazer uma coisa linda dessa. Olha só, que instrumento lindo. Uma árvore bruta com a casca grossa, olhando, ninguém imaginou que ia se transformar nisso aqui. Talvez a sua família olhando para você, olhando para mim, não imagine o instrumento que a gente pode ser na mão de Deus. Onde que você pode ir? Porque onde que estava essa guitarra? Lá no meio da Amazônia, no meio da mata? Hoje ela está aqui. A gente não sabe onde o Senhor pode levar a gente. Mas a gente precisa deixar o Senhor tratar. E vai doer. Glória a Deus que vai doer. E aí eu estou falando isso, queridos, porque muitas vezes eu sentada aí, o Senhor usava o pastor para falar. E eu vou confessar, eu não tenho vergonha de confessar. Porque eu acho muito pior você ser orgulhoso. Eu muitas vezes sentada no banco, me subia uma raiva por dentro, um incômodo, a palavra me incomodava. Quando falava aquilo que eu sabia que era meu erro, eu sabia que eu estava errando. Me incomodava, minha vontade era levantar e sair. Não saía por respeito. E o inimigo, ele faz isso, ele lança setas. E a Sheila falou exatamente isso. São setas. E quando a gente está aqui, por que a gente tem que entender que o mundo é espiritual? Nós temos um propósito esse ano. Essa igreja aqui, Nova Filadélfia, na Mosela, temos um propósito, crescer, alcançar almas, não é isso? Para eu e você entendermos, para que haja o crescimento, eu e você precisamos entender. Quando entrar um visitante ali, o diabo que mais vai fazer? Ele está com o arco e flecha dele assim, ó, disparado para acertar aquela pessoa, porque ele não quer que aquela pessoa seja salva. Você e eu precisamos estar aqui no clamor. Queridos, nós precisamos entender a importância de uma intercessão. A intercessão não é só antes do culto. Fica meia dúzia de irmã ali, clamando, gritando, Senhor, e o restante da igreja vendo videozinho. Desculpa, gente. Pastor, depois vai me dar igual o Henrique, pode dar cajadada. Mas, queridos, está tendo uma batalha espiritual e a gente está no YouTube, pelo amor de Deus. A gente está na casa do Senhor, queridos. É batalha, batalha. Vidas sendo salvas ou vão para o inferno. Se a vida que veio aqui, visitou, sentou ali domingo, não aceitou Jesus, você não recebeu uma oração, você não se importou com aquela vida que estava do seu lado, e se ela for para o inferno naquela noite, você é o atalaia de Deus que vai dar conta, sabia disso? Eu sou. E o Senhor, no dia do juízo, vai perguntar para você e para mim: por que você não falou, por que você não orou? Aquela vida morreu sem salvação porque você não deu atenção. Porque você não levou a minha palavra de transformação. Porque você não entendeu a batalha que você estava vivendo. Então a gente precisa acordar, queridos. O inimigo, ele está lançando setas. E talvez mesmo que você tenha irritação, que você ache engraçado, um dia você vai ver que não tem graça não. Pode passar, por favor, Mário. Uma das fases desse processo todo que a gente faz, processo de cura, é olhar para o outro com olhos de amor e perdão, se importando com a dor do outro. Porque isso é
Comunhão. Queridos, eu acho uma coisa muito legal que da igreja, a gente tem essa questão de cuidado do outro. Bota lá no grupo, gente, eu preciso de tal remédio. Fulano, né, caiu a casa, está precisando. Realmente a gente se mobiliza para ajudar. E isso já é uma benção, uma muito grande. Mas a gente também precisa, isso é o que a gente vê. Mas e as necessidades que a gente não vê do irmão? E a bolha do irmão que a gente não está vendo? E a gente não se importa, né? Então, a gente precisa entender que para eu ser curado, eu preciso liberar perdão. E aí eu vou contar uma coisa para vocês. Há muitos anos atrás, eu passei pela pior fase da minha vida e passei por uma dor muito grande. Uma pessoa causou uma dor muito grande para mim e para o meu filho. E o que aconteceu? Eu, por anos da minha vida, por anos mesmo, vou te falar assim, brincando, uns 15 anos, eu orava ao Senhor e eu até falava, eu já perdoei. Só que, quando eu lembrava, me doía. Me doía principalmente pelo meu filho, porque o filho dói mais que a gente. Né? E me doía. Quando chegou na pandemia, olha só, 15 anos depois da ofensa. Queridos, eu não estou falando de uma ofensa de uma pessoa que falou alguma coisa, foi uma coisa bem pior, tá? 15 anos depois, veio a pandemia, e aí a gente viu na pandemia um monte de gente partindo, né? Eu vi irmãos de igreja novos, mais novos do que eu. E aí vem aquele temor, falei assim, cara, se eu for, eu preciso acertar minha vida com Deus. E eu sabia que eu tinha que acertar, eu falei, Senhor, eu sei que eu tenho que perdoar. Sabe como que eu consigo perdoar? O Espírito Santo me fez ver o quão errada e pecadora eu era e eu estava em guardar por tanto tempo essa mágoa. E para Deus, o meu erro e o dele precisava de perdão, ele precisava se arrepender e receber perdão. E eu também. Para Deus, a falta de perdão, a necessidade, na verdade, de perdão de Deus era tanto para um quanto para outro. Então eu me vi que eu não sou melhor do que nada. Eu não fiz o mesmo pecado que o dele. Fiz outro, mas eu faço outros que precisam de perdão. E aí, quando eu vi a minha miséria espiritual, eu pedi perdão ao Senhor, consegui perdoar, consegui olhar e conversar humanamente, educadamente, sem mágoa. E hoje eu posso falar para você sem me doer. Não me dói, e graças a Deus. Então, o perdoar é você lembrar sem dor. Enquanto dói, é porque a gente ainda tem alguma coisinha que precisa liberar. Tá? E aí aqui em Colossenses 3,13, suportando-vos uns aos outros, perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Vamos perdoar, né? Para que a gente possa entender, queridos, eu vou falar uma coisa para vocês. Paty, vem aqui, por favor. Gente, a Paty fez isso, fez aquilo comigo. Ela fez comigo. Olha o que ela fez. Olha o que a Patrícia fez comigo. Não, porque a Patrícia, ela fez isso comigo. E aí eu fico o dia inteiro carregando o peso e puxando ela para lá e para cá. E eu estou carregando o peso, experimentando ela também. Queridos, o perdão ele faz isso, ó, me deixa mais leve. Eu estou livre do peso dela. Ela está livre para viver a vida dela diante do Senhor. E eu também. Obrigada. Então eu preciso, quando eu entendi isso, a vida fica mais leve quando a gente perdoa. Entendeu? A gente pensa que vai ser muito difícil, mas não é. Aí que está. A dificuldade em perdoar é um engano do diabo. Porque ele coloca para você, porque ele coloca a sementinha do orgulho para a gente achar que vai ser muito difícil perdoar. Mas não é. Não é. Basta a gente entender quem nós somos. Quando a gente entende que realmente eu não sou melhor do que ela em nada, e ela, assim como ela precisa do perdão, eu também preciso, aí ó, vai Patrícia, vai viver feliz que eu também vou na presença do Senhor. Entendeu? Glória a Deus, vai passar. Então nós precisamos, queridos, para terminar, precisamos ser curados para curar os outros. Então quando a gente libera, eu estou me curando, e eu também posso ser um canal para curar os outros. Enquanto quando eu estou ferida, quem é ferido, fere. É um jargão, mas é um jargão muito verdadeiro.
Quando a gente está ferido, a gente tudo. Aí a pessoa vai, pisou no meu carro está doendo, pum, dou uma, pá, dou outra. E aí daqui a pouco eu me afasto, todo mundo se afasta de mim, porque ninguém gosta, né? E aí eu vou ficar infeliz. E o Senhor não quer. Todos os mandamentos do Senhor são para o nosso bem. Todos os mandamentos do Senhor são cuidados para nós. Né? E o perdoar também é cuidado para as nossas vidas. Amém, queridos? Então, eu queria fazer o seguinte nesse momento. A gente já vai encerrar daqui a pouquinho. Antes de passar a palavra para o pastor. Mari, eu queria te pedir um favor que eu não pedi antes, deveria ter pedido, né? Mas não pedi. Queria que você pudesse, se você pudesse buscar aí no YouTube, não sei onde, Fernanda Brum, Espírito Santo. Nesse momento, queridos, a gente vai fechar o olho. A gente ainda tem aí 10 minutinhos. A gente vai fazer o seguinte, eu quero dividir para você fechar o olho. Você não vai pensar em quem está do seu lado, você não vai pensar em mim. É você e Deus agora. É você e o Senhor. Nós estamos verdadeiramente diante do trono. E a gente está diante da graça de Deus. E como que a gente vai estar diante dele? Como está o nosso coração? Está ferido? Então nessa noite vamos colocar diante do Senhor, porque Ele está aqui. Ele está aqui para curar, Ele está aqui para restaurar, Ele está aqui para salvar.